Olá, que a graça e a paz de Jesus seja com você, que Deus abençoe você, a sua história, a sua vida, que Deus guarde você. Você já ouviu falar de Moisés? Você já ouviu falar de Arão? E com toda certeza todos já ouviram falar do Êxodo, daquele momento em que Deus tira o seu povo com mão forte do Egito, depois de 400 e poucos anos. A palavra do Senhor diz que Deus abre o mar, diz que Deus sustenta o povo, Deus dá água, Deus cuida, Deus zela, Deus protege. E em determinado momento da história, nós vemos Deus falando com o povo no monte. E o povo todo se assusta, porque raios, trovões, relâmpagos, fumaça saem do monte. E o povo se assusta dizendo, olha Moisés, nós não queremos ouvir a voz de Deus. Vá lá, ouça por nós. E depois fale o que Deus quer que nós possamos ouvir. A palavra do Senhor diz que 6 vezes pelo menos Moisés subiu ao monte. E na 6ª vez, a palavra do Senhor diz que ele demorava-se demais, o povo começou a se inquietar, o povo começou a ficar ansioso, angustiado, procura Arão e diz para Arão, Arão, nós devemos fazer um Deus para adorar, um Deus para que materialize aquilo que ele nos tirou do Egito e nós possamos adorá-lo. E a palavra do Senhor diz que Arão, tomado ou impulsionado pelo povo, ele pega e pede ouro para todos aqueles que têm, ele funde um bezerro de ouro, o bezerro Apis, Mênfis do Egito. E então, depois de algum tempo, quando Moisés desce do monte, o povo está todo lá, nu, dançando em volta daquele bezerro, fazendo adoração àquele ídolo que ia contra toda a prática que Deus assim havia determinado. A palavra do Senhor diz que Moisés questiona Arão. E Arão, então, ele diz que quando o povo pressionou, ele pediu ao povo ouro, jogou dentro de um tacho, dentro de algum lugar, e aí então saiu aquela forma, dando uma desculpa esfarrapada, que aquilo tivesse sido uma obra sobrenatural acontecida naquele momento. A palavra do Senhor diz que Moisés toma aquele bezerro, queima no fogo, coloca na água e o povo bebe, e alguns ainda são mortos pela espada por causa daquela idolatria, por causa de tudo aquilo que estava acontecendo. Nós aprendemos algumas lições valiosas nesse texto e nessa história. A primeira delas é que quando nós não ouvimos a voz de Deus, nós somos tentados a criar ídolos em nosso coração. A palavra do Senhor diz que aquele povo não quis ouvir a palavra de Deus, não quis ouvir o que Deus tinha para falar, preferiu terceirizar a ideia. E hoje em dia, no dia de hoje, a palavra do Senhor é terceirizada. Muitas pessoas não leem mais a Bíblia, muitas pessoas não buscam mais a Deus, muitas pessoas ficam no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, em outras redes sociais, YouTube, procurando a palavra de Deus enquanto têm preguiça ou não querem, por algum motivo, ouvir a palavra de Deus diretamente da boca de Deus. Vimos o que aconteceu. Nós criamos ídolos em nosso coração. Nós começamos a criar ídolos em nossas vidas. Os ídolos são personalidades. Os ídolos modernos são pastores, são políticos, jogadores de futebol, são personalidades televisivas, são homens e mulheres que muitas vezes tomam o lugar de Deus em nosso coração e nós colocamos no centro da adoração a Deus. E a palavra que nós ouvimos diz que aquilo gerou morte e gerou amargura no coração e tristeza na vida daquele povo. Quando não ouvimos a palavra de Deus, quando nós damos vazão ao nosso coração, porque foi exatamente isso que aconteceu na vida de Arão. Arão construiu, Arão moldou, Arão fez aquele bezerro com as suas próprias mãos, mas ele deu a desculpa que aquilo havia sido algo sobrenatural, que havia aparecido do nada. Porque na verdade no coração de Arão havia um bezerro, havia algo, um ídolo para ser cultuado. O poder de Deus, as maravilhas de Deus, os livramentos de Deus não foram suficientes para livrar Arão e todo aquele povo da idolatria que estava no coração deles. Não se deixe enganar, não se deixe ouvir voz que não seja de Deus. Não se deixe contaminar com os ídolos desse mundo. Não coloque outro no lugar de Deus. Não coloque nenhum político. Não coloque nenhum jogador de futebol. Não coloque nenhum artista. Não coloque nenhum pastor no lugar em que somente Deus pode tomar. Que Deus abençoe você e que você sempre se lembre que o seu altar deve estar
no centro dele, o Todo-Poderoso. É ele que nós desejamos, é ele quem nós pensamos. Moisés demorava muito para voltar. Assim como muitas pessoas dizem, Jesus está demorando para voltar. E assim constroem ídolos em seus corações. E o final da história é de tristeza e de amargura e de morte. Deus te abençoe e que você tenha no seu coração e no altar da sua vida somente a Deus. Em nome de Jesus Cristo.